Abraço para você ligado nos canais Fox Sports. Agora é hora do programa da NASCAR. Vamos juntos discutir o que aconteceu no último final de semana no Texas, nas provas da Nationwide Series e também da Sprint Cup. Estou aqui no programa com o Sérgio Lago e o Rodrigo Matar. Olá, Sérgio Lago. Final de semana ótimo no Texas, hein? Fim de semana muito legal, começando com um momento histórico. A vitória do Chase Elliott, a primeira vitória da carreira dele na Nationwide Series. Rodrigo Matar, Sprint Cup com o 7º vencedor em 7 provas diferentes. É verdade. Joey Logano ganhando mais uma corrida nessa temporada. Dominante no final, ultrapassando Jeff Gordon na última relargada. Quem diria que a temporada 2014 ia ser tão legal, tão interessante quanto tem sido, hein? Motores ligados, vamos acelerar com o que aconteceu de melhor na Nationwide Series do Texas. Vamos ver. O pole position, Kevin Harvick assumiu a ponta logo no início e liderou as primeiras 87 voltas. Kyle Busch, Kyle Larson, Ty Dillon e Chris Buescher largaram de trás por não terem participado do treino de classificação devido a problemas na inspeção. A recuperação dos dois Kyles foi particularmente impressionante. O Buschinho assumiu a segunda posição na volta 31, depois desta ultrapassagem em cima de Dale Earnhardt Jr. Larson demorou um pouco mais, mas também chegou na frente. Ele disputava a primeira posição com Harvick quando foi atrapalhado por um retardatário e caiu para terceiro. Poucas voltas depois, Kyle Busch assumiu a ponta. A prova teve poucas bandeiras amarelas. Na primeira, um pneu estourado atrapalhou a vida de Trevor Bayne, que chegou no Texas, empatado com Regan Smith na liderança do campeonato. A quinta e última amarela veio após Jamie Dick ter recebido este toque de James Buescher e em seguida ser atingido por Chris Buescher. Kevin Harvick voltou na frente depois da parada dos pits e liderou na relargada. Mas logo passou a ser pressionado pelo novato Chase Elliott, de apenas 18 anos, que ultrapassou o veterano faltando 16 voltas para o final. Elliott não foi ameaçado e conquistou com tranquilidade sua primeira vitória na categoria, depois de apenas 6 provas disputadas. E vence Chase Elliott, momento histórico! Buschinho chegou em segundo, seguido de Larson, Harvick e Dale Earnhardt Jr. Chase Elliott se tornou o segundo piloto mais jovem a vencer na Nationwide Series. E de quebra, o novo líder do campeonato. Bacana ver a vitória do Chase Elliott, principalmente os pilotos mais velhos indo cumprimentá-lo, né? Respeito, esse é sinal de respeito e um prêmio a mais para ele, né? É, exato. Principalmente ali no final, o Jimmie Johnson, porque os outros pilotos que cumprimentaram o Kyle Larson estavam na prova. Então saíram ali, a gente viu o Kevin Harvick, viu o Kyle Busch, viu o Kyle Larson, mas o Jimmie Johnson fez questão de, quando eles estavam recebendo, depois da premiação, ir lá e falar com o Kyle Larson. A alegria dele era incrível. Um grande piloto, filho de um grande piloto, Bill Elliott, que foi campeão em 1988 e durante 16 anos foi o piloto mais popular da NASCAR. Você narrou no VT o Matar, o segundo piloto mais jovem a vencer na NASCAR, né? É verdade. Chase Elliott realmente fazendo história. Foi uma corrida muito boa do piloto do 9. Ele não se deixou intimidar por pressões de ordem nenhuma. Andou sempre ali colado, né, no bolo com os líderes da prova, com os pilotos da Sprint Cup. Fez realmente uma corrida de gente grande, de piloto de primeiríssimo nível. E tem pedigree, né? Filho do Bill Elliott, fazendo uma... E que ultrapassagem maravilhosa. A gente vai ver nessa repetição, olha aí, na imagem. Que ultrapassagem espetacular para cima do Kevin Harvick. É, você viu que ele deu uma quebradinha, né? Ele deu aquela quebradinha e realmente não é qualquer piloto que faria. E um detalhe muito importante, ele nunca havia entrado na pista do Texas antes desta prova e quem ensinou para ele, quem deu lições para ele, foi o Kevin Harvick antes da prova. Aprendeu bem até demais para o gosto do Kevin Harvick. Foi a primeira vitória dele em 6 corridas na Nationwide Series, né? Exato, Muito bem o Chase Elliott, sangue novo pintando, surgindo. Liderança de campeonato para ele. Agora a gente tem que ver como é que ele vai lidar com isso, porque certamente haverá uma pressão
né, que vai advir dessa liderança. Vamos ver se em Darlington, que é a 7ª etapa da Nationwide, ele consegue abrir vantagem em relação ao Regan Smith, que é o vice-líder da classificação. Aí outra vez a gente revê esses cumprimentos todos que ele recebeu. Kevin Harvick, Kyle Larson, o Buschinho. Foi bem legal realmente a recepção, a receptividade da vitória ao Chase Elliott foi muito bacana. Eu achei fantástico também, acho que esse foi realmente um ponto alto, o reconhecimento, né? O reconhecimento ao jovem valor que está surgindo e que ganhou a prova. Sem dúvida nenhuma, é um grande piloto e uma curiosidade, porque às vezes fala filho de piloto, não, nem todo filho de piloto tem um grande talento e o pai dele sempre fez questão de dizer para o Chase Elliott, continue nessa profissão se você gosta dela, se você tem prazer em competir, não faça por obrigação porque eu sou o seu pai e eu já fui campeão. E o Chase Elliott continuou, faz, porque quis um outro detalhe, ele ainda está na escola secundária. Ele termina a escola secundária agora, nesse semestre, para os americanos, termina ali em junho, né? É quando ele vai se formar na escola secundária. Inclusive mostrava na transmissão, inclusive uma imagem interessante, que ele recebeu um aviso de atraso. Por ter feito uma corrida ou coisa parecida, recebeu uma falta lá, uma advertência. Na caderneta. Na caderneta. 18 anos, 4 meses e 8 dias. Exatamente aí quando ele venceu a prova. A gente viu muitos pilotos da Sprint Cup cumprimentando o Chase Elliott. E mais uma vez, aí a gente volta a um assunto, é um assunto que retorna, mas pode ser bem ilustrado pelas posições na corrida. Ganhou o Chase Elliott, depois tivemos 5 pilotos da Sprint Cup e na sequência veio o Regan Smith. E aí são 10 pontos que não são distribuídos na classificação do campeonato. Qual é o peso que isso tem? Isso para mim, essa é uma velha discussão. Acho que a NASCAR já resolveu um pouco essa situação da participação dos pilotos da Sprint Cup na Nationwide Series, que é uma categoria menos importante, ao não permitir que eles pontuassem, ou seja, só pontuam os pilotos da Nationwide Series para o título. Mas esses pontos separam muito. O Regan Smith chegou em 7º. Ou seja, se não tivéssemos os pilotos da Sprint Cup, em teoria, o Regan Smith teria sido 2º. Então, o que isso provocaria? Um campeonato mais apertado. Então, eu particularmente acho que deveria ser limitada a participação dos pilotos da Sprint Cup. Por outro lado, essa presença desses pilotos de primeiro time da Sprint Cup, como o Harvick, como o Kyle Busch, o próprio Kyle Larson, que andou muito bem nessa prova da Nationwide Series, o Dale Jr. e o Matt Kenseth, que foram os 5 que terminaram entre o Chase Elliott e o Regan Smith, confere mais valor à vitória do Chase Elliott, agrega mais valor ao triunfo do piloto do carro número 9. Eu concordo também que não é sempre positiva a participação de pilotos da Sprint Cup em todas as provas. Você até tem um número mais ou menos limitado, mas nessa eram 5 pilotos de grande nível, porque o Júnior participou dessa prova. A gente está vendo até, inclusive, uma briga dele com o Kyle Busch nessa imagem. Mas acho que acabou valorizando mais a vitória do Chase Elliott do que propriamente prejudicando. O Chase Elliott fez 47 pontos e o Regan Smith, que chegou na 7ª posição, fez 37. Foram 10 pontos jogados fora. Se o Regan Smith fizesse esses 10 pontos, ele seria o líder do campeonato. Essa é a grande questão. O ponto que o Matar deu, acho bastante importante também. Sem dúvida, valoriza a vitória dos pilotos que conseguem ganhar. Mas o que nós normalmente testemunhamos é que em 90% das provas da temporada, o vencedor é da Sprint Cup. Outro argumento também a favor dos pilotos da Sprint Cup é que eles trazem audiência, eles trazem público para a própria arquibancada, para a própria corrida e na audiência na TV também, que é muito importante. Hora de a gente conferir como é que está a classificação da NASCAR Nationwide Series. Vamos ver. Aí você tem o Chase Elliott na liderança, com o Regan Smith em 2º, Ty Dillon em 3º, o Elliott Sadler é o 4º. Trevor Bayliss na 5ª posição, é o top 5 da classificação do campeonato até agora. Tá bem equilibrado, né? Menos de 20 pontos separando os 5 primeiros colocados. É uma disputa de título que promete bastante até o fim do campeonato. O que eu acho que a gente vê aí rapidamente é que esses 5 pilotos, um deles vai ganhar o título. Acabou. Eu arriscaria dizer até que o Chase Elliott e o Regan Smith vão chegar no final. O Chase Elliott e o Elliott Sadler vão chegar no final do campeonato disputando o título, mas é um desses 5. E o Chase Elliott, depois da vitória dessa corrida, ele passou a ser um fortíssimo candidato ao título desse ano. Legal, ficam os palpites aí. A NASCAR tem crescido de audiência, como falou o Sérgio Lago, levado mais público ao circuito, devido também às mudanças da forma de classificação. E muita gente que compõe esse show passa despercebido, né? Fernando Caetano foi conhecer um desses personagens. Ele pilota
empacota o motorhome, cozinha e prepara as refeições, lava a louça e procura deixar tudo em ordem para os seus companheiros de equipe. Esse é Steve Van Houten, uma figura simpática com muitas qualidades e utilidades, que já dedicou quase 25 anos da sua vida ao mundo da NASCAR. É um estilo de vida, sem dúvida. Pôr o pé na estrada, 40 semanas num ano, atravessando o país de costa a costa, fazendo a manutenção permanente dos motorhomes. É uma vida dura. Mais dura ainda para quem tem família, mulher, filhos, e não pode vê-los crescer. Daytona é minha pista favorita da NASCAR. Venho aqui há 30 anos nas corridas de carros de esporte, nos testes de pré-temporada, nos Speed Weeks, nos treinos da NASCAR. É um dos meus lugares prediletos porque está próximo à praia. A atmosfera é espetacular, o público é muito participativo. Então é sempre um prazer estar aqui em Daytona. Adoro trabalhar. Já fazem tantos anos e o prazer de trabalhar continua o mesmo. Gostar do serviço torna ele muito mais fácil e prazeroso. Bom, esse é um só, né? Imagina quantos desses personagens existem no mundo da NASCAR. Daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos falar de Sprint Cup. O intervalo é rápido. Estamos de volta aqui nos canais Fox Sports. Você está acompanhando o programa da NASCAR. Vamos para a Sprint Cup, final de semana no Texas. A prova também foi quente, vamos ver. As primeiras 10 voltas foram dadas em bandeira amarela, pois a pista não estava completamente seca. Alguns carros tiveram problemas com o capô e os flaps por causa das máquinas secadoras. Brad Keselowski teve que parar 5 vezes para reparos, mas não houve perda de posições. Tony Stewart manteve a liderança quando a verde foi acionada, seguido de Kevin Harvick. 3 voltas depois, Dale Earnhardt Jr. errou feio. Ele colocou sua roda dianteira esquerda na grama. Foi direto para o muro e seu carro pegou fogo. Fim de corrida e adeus liderança do campeonato para o 88. Jimmie Johnson, que vinha logo atrás, foi atingido por pedaços de pneu e terra e teve que parar para reparos. O ex-campeão teve depois o pneu furado e não se recuperou mais. 9 pilotos andaram na frente, mas os carros da Penske eram claramente os mais rápidos. Brad Keselowski e Joey Logano lideraram mais da metade da prova. A vitória de Logano parecia assegurada quando Kurt Busch estourou o pneu e trouxe uma bandeira amarela, faltando 2 voltas para o final. Jeff Gordon e Brian Vickers trocaram apenas 2 pneus e saíram na frente dos pits. Keselowski voltou em quarto, mas foi punido por excesso de velocidade. Logano relargou em terceiro e precisou apenas de uma volta para ultrapassar Gordon e conquistar sua primeira vitória na temporada. Joey Logano vai receber a bandeira quadriculada, vence Joey Logano! Kyle Busch chegou em terceiro, seguido de Vickers e Kyle Larson. Logano se tornou o 7º piloto diferente a vencer nas 7 primeiras etapas da temporada. Sérgio Lago, o Joey Logano se qualifica como um candidato ao título com essa vitória? Com certeza. Eu acho que a história do Joey Logano é uma história bastante interessante. A gente viu, né, no primeiro bloco, o Chase Elliott, 6 semanas, em 6 provas, primeira vitória, segundo piloto mais jovem. Quem é o piloto mais jovem a vencer? É o Joey Logano. E na terceira participação apenas dele na Nationwide Series. O Joey Logano acabou sendo queimado, na minha opinião, e foi algo muito discutido na época. Apenas com 18 anos ele foi para a Sprint Cup. A gente fala muito do Kyle Larson. Kyle Larson tem 21. O Joey Logano tinha 18, era um garoto ainda. Então ele passou 4 anos na equipe de Joe Gibbs e não mostrou muita coisa. 2 vitórias apenas. Sérgio, você imagina a responsabilidade que foi para o Logano suceder o Tony Stewart. Exato. No carro do Tony Stewart, que tinha ganho 2 campeonatos ou 3, se não me engano, na Joe Gibbs. Exatamente. Corrija se eu estiver errado. Foram 2 campeonatos ou 3 na época? O Tony Stewart na época 2. 2, que ele ganhou mais um no 14. Na própria equipe dele. Então é isso aí.
Então, eu acho que é isso aí, essa questão do Joey Logano, e ele está finalmente, o melhor termo talvez seja desabrochando, está aparecendo, e eu acho que esse vai ser um ano que o Joey Logano vai ser muito forte. Não é à toa que ele está na frente, não é a primeira prova que ele anda forte, já foi pole position, e aí deixando o Gordon para trás. Não foi muito difícil, porque o Gordon tinha colocado 2 pneus apenas, mas ele era o piloto que deveria ter ganho e que ganhou merecidamente. E isso tudo não é só fruto, talvez, de uma evolução do piloto. A Penske também vive um momento muito bom. É uma equipe que finalmente está se encontrando na NASCAR, porque é uma escuderia de grande tradição no automobilismo dos Estados Unidos, que não tinha conquistado um título até o ano que o Brad Keselowski foi campeão. Então agora ela está se tornando uma força da NASCAR. É uma equipe importante hoje, uma equipe com peso no automobilismo dos Estados Unidos, muito maior do que ela já tinha por conta dos triunfos dela na Fórmula Indy, onde ela já foi deixada para trás pela Andretti e pela Ganassi, né? Exato, não, com certeza, acho que isso aí é perfeito. Ele é um bom piloto, um excelente piloto numa equipe que está mostrando na NASCAR o peso que ela realmente tem no automobilismo. O Logano foi quarto em 3 das 6 primeiras corridas da temporada, em Phoenix, Martinsville e Las Vegas. Ele liderou voltas em 4 das 6 provas. Ele liderou em vários circuitos diferentes, tipos de circuito. 71 voltas em Phoenix, que é 1 milha. Que ele foi o pole position naquela Exatamente. ocasião. 44 voltas em Las Vegas, 1,5 milha. 39 voltas em Martinsville, que é meia milha, .526 milha. 12 voltas em Bristol, que ele não foi bem, teve problemas mecânicos e saiu. E agora 108 voltas de Texas. Eu acho que ele começa... Você falou sobre o início de carreira dele. Ele sai um pouco da sombra que ele era na outra equipe. Sim, ele entrou muito novo numa equipe de outros pilotos muito jovens e muito agressivos. O Danny Hamlin e o Kyle Busch e o Danny Hamlin. E o Danny Hamlin substituindo Ele ficou o completamente em segundo plano. E aí ele descontava muito essa frustração ganhando provas uma atrás da outra na Nationwide Series. Só que não marcava pontos pro campeonato. Bom, o Joey Logano marcou pontos e já está lá. Praticamente está no Chase. E outros pilotos que a gente acreditava no início da temporada que podiam estar no Chase rapidamente, não estão, né? Mas é questão de tempo. É questão de tempo. Eu acho que o principal história aí é a questão de termos 7 pilotos diferentes vencendo as 7 primeiras provas. E até pelo que você falou, Hamilton, a chance é razoavelmente grande de termos um 8º e talvez até um 9º, e quem sabe um 10º, porque em 2010 pilotos diferentes venceram nas 10 primeiras etapas da temporada. Já foi igualado a marca de 2012, que foram 7. 2003. 2003, que foram 7. Exato. E foram 10 em 2000. Em 2000, exatamente. Então podemos chegar aos 10. E acredito que todo mundo que está acompanhando a temporada sinta a falta de ver no Victory Lane pilotos do calibre do Matt Kenseth, que a gente está vendo aí com o carro número 20, no meio do bolo na prova do Texas, que ele não foi bem, mas fez uma boa corrida de recuperação. O próprio Jeff Gordon, que liderou em alguns momentos, e principalmente o Jimmie Johnson, o ex-campeão que sofreu um tremendo azar nessa prova, porque ele vinha com um carro até relativamente rápido numa parte da corrida, mas não conseguiu descontar as 2 voltas que ele perdeu em razão daquele incidente em que ele foi vítima. Ele não teve a menor culpa daquilo que aconteceu com o Dale Earnhardt Jr. Mas ele perdeu muito mais do que 2 voltas, né? E conseguiu descontar. Ele chegou a perder 3. Ele descontou conseguiu descontar uma. Conseguiu descontar uma volta só. Muito difícil descontar uma volta nesta prova do Texas, porque houve poucas bandeiras amarelas. Para um piloto descontar a volta, ele precisa ter bandeiras amarelas, principalmente quando ele fica 2 voltas atrás. Se ele está uma volta atrás, ele ainda consegue ficar à frente. Mas... Tem aquela opção arriscada do wave around, né? Sem bandeira amarela, não tem como, né? Não tem como ele fazer o wave around. A gente falou dos pilotos que não venceram, que a gente esperava que vencesse, mas tem um que eu acho que está pertinho de ganhar, que é o Kyle Larson. Que é um novato que viu muito bem. Será que ele vence uma prova esse ano, nessa temporada? Olha, ele é um piloto muito rápido, mas acho que ainda falta um pouquinho mais ali para ele atingir o nível de excelência de um piloto vencedor. Poderá contar, claro, com resultados, poderá contar com um acerto de carro bom. A Ganassi não é uma equipe com excelência na NASCAR, ao contrário da Fórmula Indy, onde ela é muito competitiva. Na NASCAR ela não é tão forte, mas ele é um piloto que merece toda a nossa atenção, merece muito ser observado, porque ele ainda vai fazer muita coisa boa até o fim do campeonato. Vamos acompanhar como está a classificação do campeonato depois de 7 provas. Jeff Gordon na liderança, não venceu ainda o Jeff Gordon e é líder, hein? Depois o Matt Kenseth, Cal Edwards, Joey Logano, Kyle Busch, esse é o top 5. Interessante não só o Jeff Gordon, como o Matt Kenseth também ainda não venceu. E o Matt Kenseth
Na temporada passada já tinha 2 vitórias nessa altura do campeonato. Então, são 2 pilotos. Agora, o que mostrando que consistência ainda é importante. Então, eu acho que o fato do Jeff Gordon e do Matt Kenseth estarem ali significa isso, e também o Jimmy Johnson, apesar dos problemas, ele está, creio que, na sétima posição. 31 pontos atrás da liderança. 2 pilotos que venceram e não estão aparecendo entre os 10 primeiros, que são o Kurt Busch e o Kevin Harvick. Um em 25º e o outro em 26º. Estão bem atrás na tabela, realmente. Muito bem, próxima etapa em Darlington. São 4 curvas, e curvas 1 e 2 com 25 graus de inclinação e 3 e 4 com 23. É uma pista muito exigente, não muda né? muito, mas e ela é o palco da chegada mais apertada da história, né? Aqueles 2 milésimos de segundo entre o Ricky Craven e o Kurt Busch em 2003, na última vitória de um modelo Pontiac na história da Sprint Cup. Foi ali na pista de Darlington, uma corrida com um final sensacional. E vamos ver o que nos reserva essa prova, que tem tudo para ser bacana, tudo para ser interessante. É verdade, vamos conhecer melhor aí um pouquinho da pista de Darlington. Em formato de ovo com 1,3 milhas, cerca de 2.200 metros, o oval de Darlington, na Carolina do Sul, é conhecida como The Lady in Black, ou a Dama de Preto, devido às marcas deixadas pelos carros no muro branco. Na etapa da Nationwide Series no ano passado, Kyle Busch liderou 107 das 147 voltas e venceu com facilidade. A Sprint Cup foi marcada por este acidente. Casey Mears bateu forte no muro e ainda recebeu o contato de Brad Keselowski. Matt Kenseth ultrapassou Kyle Busch perto do final e conquistou sua 3ª vitória de 2013. Essa é a dificuldade de Darlington. Vamos ver quem vai levar. E cada um tem um palpite. Eu vou registrar aqui o palpite do Thiago Alves. Thiago Alves aposta no Clint Bowyer. E o palpite da semana passada, Milton? Você se esqueceu? Não me esqueci. E quem é que venceu? Quem é que venceu? Eu Parabéns, quero reconhecimento, amigo. parabéns, Sérgio Lago. O Sérgio Lago está ganhando por 3-1. 3 vitórias de Sérgio Lago, uma minha e nenhuma do Thiago Alves e do Rodrigo Matara. Esse é o placar da disputa interna. E eu vou, desculpe a liberdade, eu vou chamar uma imagem agora para você se relembrar, Hamilton, do seu palpite. Eu pediria que rodassem o VT aí, o VT preparado especialmente para o Hamilton, a imagem. Sabe quem é esse piloto, Hamilton? Foi o piloto que você escolheu na semana passada. Eu acho que você está começando a ficar com fama de pé frio. Cuidado, Hamilton Rodrigues, quando você der o seu palpite para Darlington. Rapaz, eu fiquei preocupado realmente agora. Porque esse erro aí foi muito infantil, né? Pô, e logo na terceira volta em bandeira verde, seu piloto do palpite se esborracha do muro de proteção. E o que me deixou mais impressionado foi que a lama que ele levantou ali, danificou o carro do Jimmy Johnson. Impressionante. Que é o companheiro de equipe dele. Quando eu li isso, eu não acreditei. Mas vamos lá, seu palpite, Sérgio Lago. Bom, o meu palpite, já que eu sou o primeiro a dizer, eu vou dar Jeff Gordon. Jeff Gordon tem 7 vitórias em Darlington, já não vence há muito tempo, mas ele vai vencer, vai recuperar o caminho da vitória. Qual é o seu palpite, Rodrigo Matar? Olha, eu vou pedir para esse piloto não me decepcionar não, porque eu tô precisando marcar um pontinho nessa brincadeira. Jimmy Johnson, vamos lá, ganha o primeiro aí do ano, por favor. Neste final de semana eu vou de Matt Kenseth. Para mim também teremos um novo vencedor, um vencedor diferente, será o Matt Kenseth vencedor em Darlington. Lembrando que neste final de semana as provas são nesta sexta-feira a Nationwide Series e neste sábado a prova da Sprint Cup pegando fogo em Darlington. E a previsão é de que não vai chover. Que bom. Valeu, Sérgio Lago. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu. Forte abraço. Esse foi o programa da NASCAR. Fique ligado com a gente neste final de semana. Provas ao vivo para você da Nationwide Series da Sprint Cup. Até a próxima. Fox Sports. Torcemos juntos.